Amados, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Desde já eu gostaria de estar agradecendo aqui todos os inscritos do canal que se inscreveram aí nesse humilde canal. Eu espero que sua vida esteja sendo abençoada ricamente, poderosamente, pelo poder do nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui que fica em João capítulo 9, verso de número 14 até o verso de número 16. Que diz assim, ó: E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Preste bem atenção, Jesus ele curou um cego de nascença. E era justamente no dia de sábado. O judeu, ele guarda o sábado. Mas olha o que a palavra de Deus continua nos dizendo, ó. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Preste muita atenção nessa mensagem, amados. A religiosidade, ela muitas das vezes, ela implica uma série de adversidades. Quais, Vinícius? Por exemplo, pelo pouco tempo, 7 anos que eu estou na igreja, eu percebi que as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas que têm mais dificuldade de receber milagre e bênçãos de Deus, são aqueles que são religiosos. Religiosos como assim, Vinícius? É aquela pessoa que geralmente ela está ali no culto, não que não devamos congregar. Paulo ele fala que nós devemos congregar sim, mas muitas pessoas têm isso como um salvo-induto. Eu fui na igreja segunda, quarta, sexta e domingo, já fiz o meu papel. Não, não, não. Então, nesse pouco tempo de caminhada com Deus, eu vi que as pessoas mais religiosas, elas têm mais dificuldades para receber de Deus, receber bênçãos, milagres. Por quê? Porque, na verdade, a religiosidade, ela cega o ser humano. A palavra religião, ela vem de religare, que é religare um homem a Deus. Mas, na verdade, a religião, no fundo, ela afasta o homem de Deus, porque a religião ela é uma espécie de, como se fosse uma espécie de time de futebol. Eu tenho a minha, você tem a sua, e entram naquela guerra, sabe? Aí quando o Brasil vai jogar, todos torcem para um time só. Então as igrejas, as pessoas estão mais preocupadas com suas placas de igreja, com suas instituições, do que a igreja, corpo de Jesus. Porque a igreja, Deus não vê a igreja como parede. Deus vê a igreja como pessoas, porque o próprio Estevão, pelo Espírito Santo, ele disse que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus ele habita em templos de carne e osso, que é eu, que é você. Então, a religiosidade ela cega o ser humano. A religiosidade ela tem esse poder de impedir o milagre de Deus acontecer na vida de uma pessoa. Jesus curou um cego de nascença no dia de sábado. E esses homens aqui, esses fariseus, eles diziam o seguinte: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Na verdade, Jesus ele nunca transgrediu a lei. A Bíblia fala, lá em Gálatas, que ele nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Então ele obedecia à lei. Na verdade, fazer o bem, ele não estaria quebrando o mandamento de Deus. Porque o sábado, se você guardar o sábado também só para guardar, vira religiosidade. Assim como ir na igreja só por ir. Assim como falar, eu vou louvar só por louvar. Não. As coisas para Deus têm que ser feitas como Jesus ele disse. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Não importa a geografia, não importa aonde você esteja. O que importa é que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, as coisas por si só não quer dizer nada. Quando nós fazemos, nós temos que fazer de todo o nosso coração para Deus, para agradá-lo. A religiosidade, Deus aborrece muito. Quando nós trazemos para o lado da religiosidade, nós aborrecemos muito a Deus. Por quê? Porque Deus, a religião é como eu disse no começo, ela impede. É como os judeus faziam jejuns e mais jejuns e mais jejuns, mas maltratavam as pessoas, praticavam iniquidade, aproveitavam dos pobres, escravizavam ali seus empregados.
E era aquela coisa toda, e ficava com a mulher do próximo, e Deus então chamou a atenção deles lá em Isaías, porque que ele estava sendo mera religiosidade. Então quando nós fazemos por religiosidade, Deus, ele, ele fica meio que... Eu até gravei uma palavra dizendo o seguinte, a palavra de Deus diz lá em Jeremias o título: o templo não protege a nação iníqua. Por quê? Porque muitos de nós, crentes, nós temos essa mania. Ah, eu pequei a semana toda, agora eu vou lá na igreja 3 vezes por semana, aí fica tudo certo com Deus. Mas não é assim. Deus, ele não é um Deus que ele faz as coisas por troca. Deus, ele faz umas coisas quando ele vê realmente, quando ele vê em nós arrependimento verdadeiro. Porque o jejum por se fazer um jejum só por se fazer, Deus ele não aceita. Por quê? Porque o jejum ele tem que ser acompanhado de boas obras. Fazer um jejum só para me aparecer para os homens que o jejum não resolve. Ir para a igreja só para falar que eu vou também não resolve. Vestir uma roupa de crente só por vestir também não resolve. As coisas têm que ser, elas têm que fluir lá do interior. Elas têm que vir lá de dentro para fora. Aquilo tem que ser feito com verdade, com autenticidade, não com mentira. Jesus falou muito sobre hipocrisia, ou seja, fingimento. Pessoas dissimuladas, sabe? Os fariseus eram como sepulcros caiados. O que é caiado? Branco. O branco significa pureza, ou seja, eles ali aparentavam uma pureza falsa. Na verdade, por fora eles eram uma coisa, mas por dentro era outra. Então Jesus criticou muito isso. Jesus ele falou: como vocês podem falar boas coisas sendo maus? Uma árvore se conhece pelo fruto, ou seja, não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Ou seja, uma pessoa não pode ser ruim e falar coisas boas. Ou seja, a árvore, ela identifica o fruto, assim como a pessoa identifica suas obras. Então, irmãos, que nós venhamos a nos apegar nessa palavra, que nós venhamos a ser menos religiosos. A religião atrapalha Deus. A religião atrapalha Deus de fazer coisas grandes nas nossas vidas, assim como fez na vida daquele cego ali, ó. Aquele cego talvez nem crente ele fosse, nem um fariseu. Ele não era um fariseu, ele era um crente, ele era um cego de nascença, ainda por cima mendigo. E ele manifestou ali, na verdade Jesus curou ele ali, né? Por quê? Porque na verdade Jesus ele tem mais facilidade, não que exista coisas difíceis para Deus, entenda bem isso. Mas se tem uma coisa que impede o poder de Deus, se chama falta de fé, se chama incredulidade. Paulo ele vai dizer que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que é feito sem fé é pecado, a Bíblia também diz isso. Então é impossível. Se tem uma coisa que bloqueia o poder de Deus é a falta de fé. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre lá em Nazaré, justamente porque as pessoas diziam: ah, esse não é o filho de José, esse não é o filho de Maria. Então Jesus não fez nenhum milagre, a não ser alguns por imposição de mãos. Ou seja, Jesus ele teve que forçar ali. Por quê? Por causa da falta da incredulidade, a falta de fé das pessoas. Já pelo outro lado, vemos o centurião de Cafarnaum falando: manda com uma palavra e meu servo ficará curado. Ou seja, Jesus ele ficou assim espantado com aquela fé, porque ele diz: nem Israel vi fé como esta. Então também ali como a mulher sirofenícia, você vê que não é um povo crente, mas é um povo que manifesta a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e recebe a sua vitória, o seu milagre, a sua bênção. E assim muitas das vezes que somos religiosos, achamos que Deus é obrigado a fazer coisas para nós. E aí é onde não manifestamos a nossa fé e Deus, ele não nos abençoa naquilo que nós precisamos, naquilo que queremos. Amém, irmãos? Eu deixo essa reflexão para todos nós em nome de Jesus.